Olá, meu caro, tudo bom? Vamos falar nesse vídeo sobre os seus direitos. Será que você deve pagar aluguel? Será que você deve cobrar aluguel nesse período que ficou fechado decorrente da pandemia, o fechamento dos estados e municípios? Fique nesse vídeo até o final, você vai aprender 5 pontos importantes que você deve compreender. Tanto você que aluga, tanto você que está como inquilino ou como locador, ok? Vamos falar aqui de alguns direitos muito importantes. A sociedade está um pouco desorientada em face de acontecimentos que realmente foram imprevisíveis e muitos contratos não preveram essa situação. Vamos lá? Então vamos falar aqui de revisão, então, contrato. Está aqui a lousazinha para a gente falar da revisão de contrato. Minha letra não é nada bonita, tá? Meu nome é Jordão Português e sou advogado militante há mais de 10 anos. E essa semana estamos tirando dúvidas dos consumidores da sociedade, ajudando e contribuindo também para o conhecimento da matéria do direito, ok, na sociedade. E essa semana é a dúvida dos direitos decorrentes da pandemia, ou seja, os seus direitos e deveres decorrentes da paralisação. Então fechou os comércios por ordem do governador, por ordem do prefeito, e aí então nasce a indagação. Meu comércio de roupa que eu vendia todo dia ali na rua, tal, foi fechado decorrente da paralisação. Eu tenho, e nesse período ficou fechado. Eu tenho que pagar aluguel? Ou eu devo cobrar aluguel do meu inquilino decorrente disso? A ideia prevista no Código Civil e a previsão é de não pagar o aluguel, ok? Mas vou explicar melhor para vocês. Então, primeiro ponto, não pagar aluguel. Por quê? Vou falar alguma coisa se tiver no seu contrato alguma coisa desse tipo. Se tiver no seu contrato alguma previsão específica relacionada a isso, tem que ser analisado o caso concreto, tá bom? Eu estou falando de uma maneira geral, que os contratos geralmente não vêm com previsão relacionada à paralisação, a fatos decorrentes de força maior, fato do príncipe, tá ok? São alguns termos jurídicos. Você deve procurar o seu advogado de confiança, para você então fazer uma consultoria, tá? Uma consultoria e verificar o seu caso concreto. Mas a regra é que, nosso entender, é que você não deve pagar aluguel, você também não pode cobrar aluguel. Por quê? Vamos lá. Você firmou o contrato e o contrato foi impedido de ser executado. Ou seja, houve o fechamento do comércio por ordem do governador, por ordem do prefeito, tá bom? E se fechou o comércio, você não conseguiu exercer a sua atividade. Seu comércio era aberto, você utilizava ali a abertura do seu comércio para vender sua roupa, vou dar o exemplo aqui da roupazinha, e aí agora você foi impedido de fechar. O que acontece? O Código Civil, os contratos são regidos pelo Código Civil porque as partes são tratadas com igualdade. No direito do consumidor, relação de consumo, o consumidor ele é vulnerável, então o consumidor ele não é tratado com igualdade relacionada ao fornecedor, tá? E essas relações, às vezes alguns também, há muitas dúvidas nisso, essas relações de você fechar um contrato inquilino e locador, ou seja, locatário e locador, é relação de direito civil, não é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? O Código de Defesa do Consumidor não se aplica, porque é uma relação linear, tá bom? Então, por que você não pode pagar aluguel? Primeiro que você não está usufruindo, você não está podendo exercer aquilo que você contratou. Como é que você vai pagar um aluguel? Isso é o nosso entender, tá? E tem base jurídica para isso. Como é que você vai pagar um aluguel que você está impedido de trabalhar? Primeiro que você não vai ter condições de pagar aluguel porque você não está trabalhando. Aí o inquilino vai te cobrar, vai falar, mas não é culpa minha, mas também não é culpa sua. Não é culpa do inquilino, mas também não é culpa do locador, tá ok? Isso é uma questão de força maior. E o Código Civil diz que em caso de força maior, não haverá descumprimento do contrato, ou seja, a mora, ou seja, a demora, o não pagamento, não poderá ser imputado, você, inquilino, não pode arcar com a mora, você não pode arcar então com esse prejuízo se você não teve culpa, decorreu de força maior.
Ok? E aí, o que acontece? Nossa orientação é que não deve cobrar o aluguel desse período que ficou fechado. E você também não vai pagar aluguel desse período que ficou fechado. Isso é para o que? Comercial, tá bom? Isso é para comercial. E agora tem algumas questões que precisam ser orientadas a você. Então, o primeiro ponto que eu falei que é não pagar aluguel porque está fechado por motivo de força maior. Há também outra previsão no artigo 476, fala da exceção do contrato não cumprido, que quando torna excessivamente oneroso para uma das partes, você não pode exigir que a outra parte cumpra a obrigação se você não cumpriu a sua. Então, se você não entregou o imóvel, seu imóvel não está podendo ser utilizado como deve ser utilizado, ou seja, abrir minhas portas e vender a minha mercadoria. Se o imóvel não está sendo utilizado, isso significa que eu não posso exigir que ele pague o aluguel, tá? Mas vamos lá. Isso é para questão comercial, ok? Ficou fechado, não vai cobrar, tá? Por questão de exceção do contrato não cumprido, questão de força maior, isso tem previsão no Código Civil, tá bom? E agora, tem outra questão. Se isso tiver previsto no seu contrato, aí é outra história, tá? Se você assumiu esse risco no seu contrato, é outra história. Aí deve analisar o seu caso concreto, se há essa cláusula específica. Agora tem um porém, tá? Residencial e aluguel comercial de depósito, ok? Aí é diferente. Vamos botar aqui o segundo ponto, é residencial e depósito. Vendo aí, minha letra não é nada legal, nada elegante, mas dá para entender, hein? Eu acho que é entendível. Vamos lá. O contrato de depósito, ele deve pagar integral. Por quê? A paralisação, o fechamento das atividades não afetou o depósito. Ou seja, eu aluguei esse ponto, aluguei um ponto, o qual eu abro as portas para vender para a sociedade, lá no meu comércio. Agora eu aluguei o ponto aqui do vizinho, ou eu aluguei o andar de cima, ou aluguei lá na rua tal, um ponto para eu guardar minha mercadoria, ok? E ali eu guardo a minha mercadoria, deixo lá como uso, como depósito. Aí, nesse caso, o aluguel vai ser cobrado integralmente. Você vai cobrar o aluguel integralmente, você vai pagar o aluguel integralmente. Por quê? Porque o depósito não foi afetado. Ou seja, o comércio estava sendo utilizado para guardar mercadoria, para ser depósito. Ou seja, não alterou nada. A pandemia, lógico, alterou o comércio, dificultou as vendas, trouxe alguns prejuízos financeiros grandes para a sociedade, certo? Mas o contrato em si não afetou. Agora, está com alguma dificuldade de pagar mesmo no caso de depósito, se existir, aí entre em contato com o seu, o seu locador, a pessoa que te alugou o imóvel, faça um acordo, que isso é sempre bom. Fechar acordo é sempre bom, só que tem uma observação que eu quero deixar aqui para vocês. Tá? Na hora do acordo, vou deixar aqui, será o terceiro ponto. Mas antes vou falar então do residencial. Da mesma forma, o residencial também não afetou nada, porque não fechou a sua residência, não fechou a sua casa, não fechou o seu apartamento, não fechou o seu imóvel, ok? Então os contratos de aluguel, os aluguéis, né? No plural aluguéis, os aluguéis que natureza residencial, ok? Então não foram afetados. O contrato não foi afetado. Não há você justificar a força maior, caso fortuito, exceção do contrato não cumprido, ok? Para você se justificar de não pagar o aluguel. Ah, mas o meu comércio foi fechado. Tá, mas o seu contrato não tem vínculo com o comércio. O seu contrato é de residência. Se seu comércio, você teve seu prejuízo lá, infelizmente você teve seu prejuízo, seu comércio fechado, isso trouxe dificuldade para você pagar seu aluguel ou coisa desse tipo, ok? Mas em termos de contrato, você vai ter que pagar. Aí você deve combinar. Outra coisa, no comercial, tem lugares que se tem condomínio, tá? Então mesmo
que acontece? O condomínio não vai ter como também escapar, ok? O condomínio não tem como escapar. Vamos lá, condomínio. Por quê? Às vezes você alugou uma sala no shopping, ou você alugou uma feira ampla, um mini shop lá, enfim, alguma coisa desse tipo. Então lá tem uma taxa de condomínio, uma taxa de manutenção. Essa taxa vai ter que pagar mesmo estando fechado. E quem vai pagar em regra é o inquilino, porque isso está previsto nos contratos, quem paga é o inquilino, certo? Então nesse período que for fechado, 2 meses, 3 meses, você vai pagar a taxa. Por quê você vai pagar a taxa? Porque o segurança continua lá para fazer e guardar e assegurar seu material. O guarda continua lá, a equipe de limpeza continua limpando, certo? Lógico que diminuiu o condomínio, diminuiu. A maioria dos lugares diminuiu, pagava 400, estava pagando 200, quem pagava 1000 estava pagando 500. Por quê? Não estava lá todo dia para limpar, não precisava, a luz diminuiu, o gasto de consumo ali do conjunto ali, aquele conjunto ali de imóveis, né, de comércio ali diminuiu. Então o condomínio diminuiu, só que o condomínio você não tem como escapar, o inquilino não tem como deixar de pagar um inquilino, uma taxa relacionada àquilo, tá? Ele só não vai pagar, então é o aluguel, tá bom? Conforme deixar bem claro aqui a nossa orientação, que a justiça ainda não deixou jurisprudência sobre isso. Não há casos ainda para determinar, mas a tendência é essa que eu estou falando para você, acredite. Porque isso é o que está previsto na lei, está previsto no contrato, tá bom? Jurisprudências são reiteradas decisões do mesmo sentido. Várias decisões do mesmo sentido. E algum equívoco de alguns juristas está aqui. Por quê? Eles veem uma decisão única, isolada e já chamam de jurisprudência. Não. Jurisprudência é quando vão várias decisões. Então, vamos supor que várias decisões dizem não, você não pode pagar, você não pode pagar, você não pode pagar. Isso sim é jurisprudência, ou seja, já tem várias decisões que me abraçam, que têm a tendência, que firmam no que eu não devo pagar, tá ok? Ou que eu devo pagar, tá bom? Conforme o caso concreto, só para vocês entenderem. Então, falamos aqui do aluguel, do residencial, do depósito, falamos do condomínio que não deve escapar. Vamos aqui então falar daquele que abriu parcialmente. É o ponto 4. Abriu parcial, certo? Eu abri parcial. Se você abriu parcial, é bem razoável, você não vai pagar integral, ok? Ou você não abre, ou você abre parcial. Se você não abrir, você fala que não vai pagar, ou você não deve cobrar. Agora, se o inquilino abriu parcial, porque alguns lugares abriu, por exemplo, no Distrito Federal, alguns comércios abriu de 13 às 18 horas, por exemplo. Então, ele não pode usufruir todo o período, ele não está podendo usufruir todo o horário comercial, só a metade. Então, ele deve pagar o quê? A metade do aluguel, ok? Ou 30% de desconto. Agora, ou você entra em acordo, combina com o seu locador, com o seu inquilino, para não gerar demanda judicial. Pode ter certeza que se for com uma demanda judicial, vai nessa linha de raciocínio que eu estou ensinando aqui. Pode ter certeza, nós temos mais de 10 anos de experiência e pode ter certeza que vai ser essa tendência. Abriu parcial, paga parcial, ok? Então, a melhor questão é ir procurar e fazer um acordo. Procure fazer um acordo relacionado a isso. Agora, outro ponto muito importante, sabe qual é? Esse acordo, sim, tem que estar escrito. Esse é um ponto muito importante. Eu combinei que eu não vou pagar esses 3 meses de aluguel, o inquilino não vai pagar, eu quero uma declaração sua que você não vai cobrar esses 3 meses. Ou eu quero uma declaração sua de que eu vou pagar só 70% e que esses 2 meses ficou fechado. Enfim, o que você combinar, coloque no papel. Por quê? Eu peguei um caso mesmo que o inquilino, eles fizeram um contrato e o inquilino alegou veemente de que houve a combinação verbal de que ele ia pagar aqueles 3, 4 primeiros meses, só a metade, porque demorou de sair o alvará, e aí eles não colocou isso no papel, tá? Não colocou isso no papel, e isso prejudicou ele. O que acontece? Se for escrito o contrato, se fez um contrato escrito,
você só pode revogar ou abrogar, ou seja, que é revogar parcialmente, se houver um novo escrito. Então é a mesma forma. Se a forma for escrita, você só pode revogar de forma escrita. Eu não posso fazer um escrito e revogar verbal. Então você combinou, pega uma declaração, pede para assinar uma declaração de ambas as partes, ou seja, o inquilino e o locador, tá? O locador e o locatário, para que assine de forma escrita e deixar então registrado aquilo que vocês fecharem combinado nesse período de pandemia decorrente, ou renovação, diminuição dos 3 meses de aluguel, ou coisa desse tipo, tá? Porque muitos comércios foram prejudicados. E alguns já receberam redução, outros não. E isso vai depender do ramo e daquilo que vocês combinaram. A questão é que os contratos de aluguéis, os contratos de locação, principalmente os comerciais, devem ser reformulados. Você deve procurar um advogado da sua confiança, um profissional, para pegar o seu contrato e reformular e ver aquilo que está errado no seu contrato. E principalmente colocar cláusulas que irão proteger o locador, tá? Ou você, na hora de locar também, buscar o seu profissional para saber se aquelas cláusulas também não estão te prejudicando, tirar suas dúvidas. Por quê? Decorrente dessa pandemia e de acontecimentos que estão surgindo aí, e não sabendo aquilo que vão surgir mais à frente, muitos contratos já não previam. O pessoal pega, joga na internet, um contrato lá que não prevê, que não te garante, não te traz direitos, não prevê situações como essa, em caso de pandemia, fechamento de comércio pela prefeitura, fechamento de comércio decorrente de calamidades públicas, fechamento correto de onde cai, por exemplo, uma chuva torrencial, inundou tudo, ficou ali um mês, uma semana, dentre outros fatos que podem acontecer, tá? E isso às vezes o pessoal não coloca isso no contrato. Então nosso conselho é você então procurar seu profissional e fazer uma revisão do seu contrato para ver se você não está adequando. Aí você já vai pegar esse contrato e utilizar nos outros imóveis que você tem também, tá? E trazer essa segurança. Essa semana, então, é a semana da paralisação, dos seus direitos decorrentes da paralisação, decorrente do coronavírus, né, do Covid-19. Deixa aqui então o like se você gostou, nos segue aqui nas redes sociais. Faz o seguinte, deixa aqui sua dúvida. Nós gostamos de ouvir aí suas dúvidas e vamos fazer aqui os vídeos nessa semana, a semana dos seus direitos. Direitos e deveres decorrentes da paralisação, tá ok? Deixe aí sua dúvida, registre e nos vemos então no próximo vídeo. Até mais!